E mais uma vez aqui pela Rede TV Paraná, eu quero agradecer todo o apoio que o nosso norte do Paraná, as 3 fronteiras, ali, Paraguai e Argentina, tem tido aí com o nosso programa. Em especial, o meu beijo de hoje vai lá para a Pucarana, mas não é para minha mãezinha. Minha mãezinha eu vou dar lá no final. Mas hoje vai lá para a Sônia Pérez, que entrou em contato através dos nossos contatos aqui e que todos sabem que eu mesma respondo aí a todos. E a Sônia veio com muito carinho e me mandou um feedback, falou que voltou a treinar através do nosso programa, falou muito bem um pouco da vida dela. Obrigada, Sônia, e acompanha, já chama as irmãs, já chama as amigas para ir acompanhar todas as quartas-feiras e no domingo aqui pela Rede TV Paraná. Vocês se lembram que eu comentei no programa passado que eu tinha que perdoar 3 pessoas? E como prometido, o nosso programa ele vai ter a continuação do programa passado, porque esse tema ele é muito extenso, né? Mas o objetivo dele hoje é falar sobre o terceiro perdão. Semana passada eu comentei sobre o perdão para o próximo e eu pedir o perdão. E eu consegui através de eu eliminar o meu orgulho, quebrar o meu ego, a perdoar e a pedir o perdão. E hoje você sabe do que eu vou falar? Vai ser do perdão ainda, mas eu vou falar sobre o auto-perdão. Você já teve que se auto-perdoar? Você tem a coragem de se perdoar você mesma? E na semana passada eu também pedi que você assumisse um compromisso comigo. Levanta a mão aí, quem fez o compromisso comigo? Lembra que eu comentei? Não precisa me falar de quem era, qual que era a sua dor, mas que eu poderia te dar as dicas de como começar e por onde começar a pedir perdão, a se perdoar e a perdoar também. Então me acompanha aí até o final, que hoje nós vamos falar sobre o auto-perdão. E para quem acompanhar até o final vai receber um presente. E por que eu digo que é um presente? Porque não se vê em nossas televisões, nos outros canais, alguém que fale realmente o que nós precisamos de ouvir. Mas aqui comigo você vai realmente ouvir aquilo que você precisa. E o que você precisa é entender que existem pessoas ainda nesse mundo que quer fazer realmente com que você entenda que você, sendo uma pessoa melhor, o mundo será melhor. E hoje nós vamos falar do meu auto-perdão. Semana passada eu falei dos perdões, né? Liberei o perdão para o meu pai, liberei o perdão para o pai da minha filha, que foram 2 figuras que, entre partes, aí, me causaram algumas cicatrizes em mim, mas que já ficou para trás, graças a Deus, eu consegui retirar toda essa mágoa de mim, mas os anos foram se passando e nós temos um sério problema que, muitas das vezes, queremos ser perfeitos, mas nós não somos perfeitos e nós falhamos com a gente mesmo. E eu também falhei muito comigo mesmo. Com essas falhas, muitas das vezes eu não me perdoava, porque eu achava que eu deveria ser perfeita, que eu teria que ser a melhor, né, nas coisas que eu fazia na minha vida. E uma delas era como ser mãe. Mas como todos nós, como eu e como você, falhamos, não com a intenção de falhar. Eu não acordo de manhã, eu vou falhar hoje, né? Principalmente como mãe. Porque nós, como mãe, como pai, nós erramos querendo acertar. Sempre vai ser querendo acertar. Mas em algum momento da nossa vida, nós achamos que deveríamos ter feito melhor, né? Mas infelizmente não, às vezes não sai de como a gente gostaria. Mas que bom! Porque o importante é a gente ser humilde o suficiente e entender que, poxa, eu reconheço que eu falhei, tá, mas e agora? Me perdoo
e continuo ou sento e choro? E foi o que eu fiz. Vocês se lembram que há 2 programas passados eu comentei com vocês que eu tive a perda da Luana Rafaela, minha filha de 20 anos, que Jesus a recolheu. E como ela tinha 20 anos, isso quer dizer que ela viveu bastante em minha vida. Quando ela faleceu, eu olhei para nossa história juntas, e aí eu comecei a fazer cobranças, em cima de cobranças. Por que que eu não fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? Por que que eu falei determinada coisa? Por que que eu não fiquei quieta naquela discussão? Por quê? Veio muitos porquês. E eu não me perdoava de jeito nenhum. E eu vou deixar uma foto para vocês de como eu me maltratei durante 1 ano. Porque quando nós não nos perdoamos, o corpo ele reage de alguma forma. E foi isso que aconteceu comigo. Enquanto eu não entendi e reconheci que eu precisava me perdoar por tudo que eu havia feito, porque afinal eu dei o meu melhor para ela. Eu não abandonei, eu a eduquei, eu a dei escola, eu dei comida, eu dei bons exemplos. Então por que que eu não tinha sido uma boa mãe? Será que você também não passa por esse sentimento? Puxa vida, eu poderia ser melhor para o meu filho, para minha filha? E não digo só para filho e filha, mas para o geral, mas fica se cobrando, né? Para de se cobrar. Porque eu passei 1 ano, hoje as minhas mãos, elas estão curadas, mas porque graças a Deus eu consegui me perdoar. E reconheci e pedi perdão para ela. Luana, muito obrigada. Me perdoe se eu fiz algo que não era para ter feito, me perdoe. Mas o que eu fiz principalmente? Alessandra, perdão para você. Você foi mãe com 15 anos. Por mais que você não tinha miolo nenhum naquela época, você se manteve presente na vida da sua filha, deu bons exemplos, deu tudo que eu mencionei ainda há pouco. Então por que você não foi uma boa filha para ela? E olha só o que você está fazendo hoje por ela. Você está cuidando do seu pedaço. Está tendo a oportunidade de fazer coisas diferentes que você não teve a oportunidade de fazer lá atrás. E hoje a minha filha se foi, mas ela me deixou a minha neta, que é a Melissa. Então, eu creio que Deus, ele foi tão misericordioso na minha vida, que na época que eu não sabia conduzir, de fato, realmente, um filho, eu dei o meu melhor com o que eu tinha, fiz o que eu sabia, né? E agora, com uma nova fase, com novos pensamentos, com outros conhecimentos, Deus me deu a oportunidade de conduzir e cuidar da filha da minha filha. Hoje eu sou mãe da filha da minha filha. Então, aquela que me fez mãe lá atrás, que me guardou, né? Hoje eu cuido da filha dela. E você vê que, olha como Deus é lindo, né? Deus trabalhou na minha vida dessa forma. Mas eu tenho certeza que Deus trabalha na sua vida de outras formas e às vezes você não está atento aos detalhes que Deus te apresenta. Eu fiz um post ontem e eu coloquei mais ou menos assim, lá no meu Instagram. Até te convido para seguir lá. O Eduardo vai deixar aqui as nossas redes para você me seguir lá. Mais ou menos assim, muitas das vezes nós nos achamos pequenos perante o mundo e perante os olhos das pessoas, né? Mas Deus tem um cuidado tão grande que Ele manda sinais mostrando que a gente está no caminho certo, que nós estamos agradando Ele, que nós somos especiais aos olhos de muitos, mas o principal, que nós somos grandes para Ele. É o principal. Tudo é importante, mas esse é o principal. Você que acompanhou semana passada, você viu que em algum ponto eu fiz um comentário, né? Que nós temos um passado. E esse passado, sofremos algumas
dores, cicatrizes, alguma coisa de ruim aconteceu e que para chegar no futuro, esses pesos precisam ficar lá atrás. E com isso, aos meus 36 anos, quando eu me tornei avó, quando eu levei a minha filha, chegou assim para mim: mamãe, eu vou ser mãe. Minha filha já estava com 20 anos, né? E aí, o que eu fiz? Como eu tinha sido mãe com 15 anos, eu comecei a chorar. Eu chorando de um lado e ela do outro. Por quê? Porque como eu tinha sofrido lá atrás, eu não queria que ela também sofresse. Para mim, na minha cabeça, ela também ia passar pelos meus sofrimentos. Então, quando eu recebi a notícia de que eu ia ser avó, né, da Melissa, meu Deus, eu entrei em desespero. Só que o tempo passou, quando no período da gravidez da Luana, nós nos conectamos muito. Graças a Deus, deu tempo antes dela ir embora dessa terra, né? Antes dela dormir no Senhor, nós tivemos vários dias em que nós tivemos a oportunidade de se achegar mais. E que bom que tivemos esse tempo. Mas aí quando ela se foi, né, voltando a falar lá que eu não conseguia liberar o meu perdão, porque eu me pegava muito, né, no que eu tinha sido para ela, nos nossos 20 anos que nós tivemos a oportunidade de conviver junto. E eu ficava remoendo e aquilo estava me matando, aquilo estava me judiando demais, porque eu tinha que me manter firme para não passar energia ruim para minha neta, para minha filha, para o meu esposo, para minha equipe, para a sociedade, para todos. Então eu só estava pensando nos outros e não estava pensando em mim. E aí, o que aconteceu? O meu corpo começou a falar, as minhas mãos, vai ficar as fotos aí para você ver a situação que ficou a minha mão. Fui procurar ajuda porque eu não entendia o que eu tinha. E aí eu fiquei com dermatite atópica emocional. 1 ano eu passei com a minha mão, porque o corpo vai falar de alguma forma, né? Porque a gente quer ser forte. Não, eu não quero, eu não vou, porque ainda o orgulho falava. Eu tive que quebrar o orgulho lá do meu pai e do pai dela, até que foi mais fácil do que esse. Agora, eu tomar a decisão mesmo e entender, porque eu não entendia, porque o que acontece? Como que você vai superar a perda de um filho? É impossível, né? E ela tinha ido e eu queria que ela tivesse ficado e muitas coisas vinham na minha cabeça e falei: Senhor, Deus, tenha misericórdia, porque eu não estou vivendo, eu estou vivendo para os outros, eu estou me machucando, eu estou me maltratando demais. Eu preciso que o Senhor me ajude. E aí Deus foi acalmando meu coração, mas muito através de oração. Se você está passando por algum momento, e eu sei que você está, porque nós somos seres humanos, e eu sei que assim como eu, você passa por dias difíceis, você passa por tribulações, você passa por dias assim que você não vê saída em determinada coisa. E foi assim a minha vida por vários dias. Não que hoje ainda seja diferente, viu? Porque eu ainda tenho memórias, lembranças, né? Que ainda me machuca. E geralmente não é naquele dia, não tem dia específico. É o dia que tá correndo tudo bem. Não é em data de aniversário, não é no dia que ela vai fazer ano. Até por sinal, ela fez seus 23 anos agora, no último dia 21 de outubro. Foi um dia muito difícil para mim. Então é no dia que tá a vida normal. E aí vem aquela coisa ruim, aquele pensamento ruim, porque querendo tirar a paz da gente, né? E aí tem que se manter firme. E aí na hora, o que eu faço? Eu me elevo os meus pensamentos de Deus. Deus, ficou lá atrás. Eu não tenho o que fazer. Você entende que você também não tem o que fazer? Que o que passou, passou, não vai voltar. Não adianta você espernear, você chorar, você pular para cima, se jogar no chão. Infelizmente não adianta. O que Deus tem para nós, e o mais bonito que Deus tem esse cuidado com a gente, é que Ele não quer saber o que nós fizemos lá atrás. Ele quer saber o que nós vamos fazer daqui para frente.
E se Deus me deu a oportunidade de cuidar da Melissa, da minha neta, Deus já me perdoou. E se ele já me perdoou, com todo o amor me dando uma nova oportunidade, quem sou eu para não me perdoar, para me julgar, para me condenar? Seria muito triste eu não entendesse o trabalhar de Deus na minha vida. Então entenda você que está aqui comigo, que se Deus teve esse cuidado comigo, Ele tem com você, eu não tenho dúvida disso. Porque o nosso Deus é um só. O Deus que eu confio, o Deus que você confia, Ele é o Deus do perdão, Ele é o Deus do amor, Ele é o Deus da caridade, da compaixão e de tudo que é de bom. E acima de tudo, Ele é um Deus misericordioso. Ele teve misericórdia de mim. Não pude dar o meu melhor lá atrás, mas Ele fez. Não, Alessandra, a sua missão ainda não acabou. Te darei uma nova oportunidade. E aí sim, se eu errasse agora, se eu falhasse novamente, sabendo que eu poderia ser melhor e que eu recebi uma oportunidade, o que eu tenho que fazer agora? Alessandra, obrigado por você ter me trazido até aqui, mas você ficou lá. Você deu o que tinha para a Luana lá. Hoje é uma nova história. Tudo vai acontecer novo. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu na minha vida que tudo se faria novo e assim Ele tem feito. E olha que coisa mais linda, estou aqui com você, dentro da tua casa, dentro do aplicativo que você já baixou aí da Rede TV Paraná. Então você me acompanha da onde você estiver, além da programação da Rede TV também. Então, se estou aqui levando essa palavra, coisas que você não vê em nenhuma televisão, e você sabe, é justamente porque Deus tem trabalhado na minha vida, através da sua misericórdia, da sua caridade, da sua compaixão, do seu amor e do seu perdão. E além do perdão que Ele teve comigo, me ensinou a ter o perdão, eu comigo mesma, eu a perdoar e eu a pedir o perdão. Por quê? Quando nós liberamos o perdão, gente, além de viver mais leve, mais calmo, menos angustiado, nós conseguimos ajudar outras pessoas. Porque como que você vai ajudar outras pessoas sendo amargurado, sendo angustiado, sendo uma pessoa triste, sendo uma pessoa rancorosa, levando mágoas, tristezas? Ninguém veio nesse mundo para ser infeliz. E o perdão, ele libera espaço para que você receba as bênçãos. Lembra que eu falei? O programa passado, ele me ensinou muita coisa também, viu? Até eu assistindo novamente, eu aprendi muito comigo. Porque quando Deus começa a falar através das nossas palavras, eu assistindo ele falei assim, meu Deus, como eu sou grata por eu mesma aprender comigo mesma. Porque só eu sei quantas lutas que eu passei para estar aqui falando com você hoje, quantas mágoas eu tive que deixar para trás. Além dessas duas pessoas, que foi meu pai e foi o pai da Luana e foi eu, né, que eu tive que liberar o perdão, diariamente nós temos que liberar o perdão. Porque vem comigo aqui e preste atenção no que eu vou te falar. Até uma briga no trânsito. Às vezes você está dirigindo o teu carro, vem um abençoado, faz algo que às vezes não tem nada a ver, você se engrossa, vai para cima, tem uma atitude errada, ou ele tem uma atitude errada com você, você sai xingando e ele já fica amargurado, angustiado. Acredite, esse pequeno detalhe que você às vezes não dá importância, ele vai acumulando tristeza dentro de você, lixos desnecessários, pesos ruins. Então, quando você solta isso para cá, e não é só o perdão, porque eu trarei em outros programas vários temas além do perdão, outros temas ali, até nós chegarmos na motivação, que realmente vai motivar você a ter uma vida transformadora, assim como eu tenho na minha vida. Mas voltando ao perdão, você já deve ter passado por isso, viu? Porque eu já passei várias vezes e diariamente. Jesus nos ensina que nós temos que orar e vigiar, não tem?
Tá lá na Bíblia. Orai e vigiai. O tempo todo. Porque nós, tementes a Deus, pessoas que estão numa linha reta com Jesus, o inimigo ele é astuto, né? Então, quando ele vê alguém na paz, no caminho, com o coração leve, ele começa a mandar as suas laçadas, ele começa a mandar coisas para tirar a sua paz. E aí, como que vem essas coisas na nossa vida? Ela não vem assim do nada. Ela vem através de quem? De pessoas. E muitas vezes vem de pessoas próximas, de amigos, de colegas, de pai, de irmão, de irmã, do colega de trabalho. É de pessoas. Seja quem for, vai vir de pessoas. Então, se nós não soubermos detectar que algumas vezes não é a pessoa ela está sendo influenciada pelo inimigo para te atacar. Você consegue fazer essa assimilação? Você consegue fazer essa assimilação de que às vezes não é a pessoa em si que está fazendo algum ato desagradável com você? Que ele está sendo influenciada para realmente tirar a tua paz, para testar realmente se você vai aguentar firme determinada situação? Então, eu passo isso diariamente, viu? Até passei uma ontem e aí acabei ali, tendo uns 3 minutos ali de estresse. Aí eu respirei, pensei e aí, como eu sempre disse, o que Jesus faria no meu lugar? Como que ele agiria no meu lugar? Ele gritaria ou ele se acalmaria? Se ele perdoou 70 vezes 7, né? E eu já liberei o perdão mais difícil da minha vida, por que eu não vou perdoar? Porque hoje eu consigo entender. E eu não entendia antes. Ele não está sendo ele. Ele está sendo influenciado alguém, porque eu estou no propósito, eu estou no caminho, eu tenho feito certo, e aí ele está sendo influenciado para tirar a minha paz. E eu não tenho que entrar no mundo dele, eu tenho que trazer ele para o meu mundo. Porque o meu mundo é de paz, meu mundo é de bênção, meu mundo é de graça, meu mundo é de prosperidade, meu mundo é de Deus. Porque Deus se agrada com coisa ruim? Se agrada com imperdão? Nem sei se existe essa palavra, gente. Imperdão existe? Mas não existia, agora vai existir. Mas Deus se agrada com quem não perdoa, com quem agride, com quem maltrata. Deus não se agrada. Então, foi 3 minutos contados, de verdade, 3 minutinhos no meu relógio. Meu coração esquentou, eu segurei e aí falei, não, Deus, isso não é teu e eu não recebo isso para minha vida. Eu recebo paz. Porque é isso que o Senhor coloca diariamente na minha vida. E o Senhor sabe que eu estou no teu propósito, né? Que tudo que eu tenho feito é para o teu agrado e não para o meu agrado. Então, mantive a calma naquele momento, respirei e aí depois, sabe o que eu fiz, gente? Meus olhos encheram de lágrima, porque eu fiquei feliz comigo. E temos que ficar, porque cada vez que a gente consegue vencer a gente mesma, é ou não é verdade? A gente pode perder para todo mundo, mas nós não podemos perder para a gente mesmo. E ontem eu venci, então eu fiquei orgulhosa e aí meu coração ficou bem assim acelerado de emoção, os meus olhos encheram de lágrimas, porque eu consegui. Eu não olhei para o que estava, de fato, tinha acontecido de ruim naquele momento. Explodi no momento por comigo assim, porque eu também sou ser humano, eu sou falha, né? Muitas das vezes eu não sou perfeita. O único perfeito, né? Ele vive, mas foi o que já passou na Terra. Então eu também sou falha. E como prometido, lembra que eu falei dos 6 benefícios do perdão, quando nós praticamos ele? Então agora segue para você os 6 benefícios. Faço votos de verdade, de coração, que você os pratique. E depois vem contar para mim aqui, quais resultados você teve. Então segue lá. O perdão nos liberta. O perdão nos cura. O perdão nos traz paz. O perdão nos permite viver melhor. O perdão nos deixa leves. O perdão agrada aos olhos de Deus. Então fique aí com essas
com esses 6 benefícios e depois, né, venha contar aqui para mim. Eu quero muito saber quais aí os resultados que você tem tido através de liberar o perdão aí para ele, para ela, pedir o perdão e se perdoar. Manda lá no meu zap, no meu direct. Tenho certeza que em algum lugar você vai me encontrar ou me acompanha aí nas quartas e no domingo aqui pela Rede TV do Paraná. Sempre terá grandes conteúdos aí que vai te levar para cima. E o nosso programa tem o patrocínio dela, da Cronos Metal Tubos de Aço, com mais de 20 anos de experiência no mercado, atuando no segmento de tubos e conexões. É uma alegria eu poder compartilhar um pouquinho aí da Cronos Metal com você. Eu te convido a entrar no nosso Instagram, no nosso site, conhecer um pouquinho da nossa história e vir tomar um café comigo, que é eu que estarei lá para te receber junto com a nossa equipe. Todos os clientes, graças a Deus, os nossos feedbacks têm sido muito positivos. Então, se você tem a sua empresa, manutenção e precisa aí de tubos para rede de incêndio, de água, de vapor, guarda-corpo, por favor, vá lá tomar um café comigo e com a nossa equipe e conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E também da WRS Manutenção Industriais. Se você precisa de uma empresa que vai atender a sua necessidade, levar solução aí para sua empresa ou desenvolver qualquer projeto, marque a sua reunião lá com o William Campos, entra no Instagram e no site da WRS, já agenda a sua reunião lá, eu tenho certeza absoluta, essa eu assino embaixo. Eu quero te agradecer. Sempre é muito pouco, mas se Deus quiser, façam pedidos aí que nós vamos esticar um pouquinho o nosso horário, porque eu estou muito feliz aí de levar esses conteúdos na sua vida, entrar na sua casa e fazer parte aí do seu dia, na quarta e no domingo aqui pela Rede TV Paraná. Meu abraço vai para todo o Paraná, nosso litoral, a nossa capital, Curitiba, lá em Foz do Iguaçu, Cascavel, que tem me apoiado muito. Eu estou muito feliz com você de Cascavel. Receba aí todo o meu carinho e minha gratidão. E para todos, um beijo para você, que Deus abençoe, que guarde e te proteja. Um grande beijo, fiquem com Deus.